traz a glória dos teus fundadores, monumentos seus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o Montas brilhoneiro, andou trabalha pra quem esse deu, porque alma ao povo brasileiro. Boa noite, estamos começando aqui na TV da cidade, na TVBE, é o programa Passando a Limpo, nessa semana que antecede as eleições, para presidente, governador, deputados e senadores. Olá, professor Osni Pischi, boa noite. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite. Boa noite, Arno Kumlin. Boa noite, Hélio Alexandre. Essa semana, Enio, nós tivemos um despacho do juiz Roberto Lepper, que foi promovido a desembargador, e ele escolheu, está na sentença dele, o último despacho sobre uma ação aqui em Joinville. Escolheu justamente a Cidadela Antártica. Nós temos batalhado sobre isso, temos conversado sobre isso, temos solicitado sobre isso, temos feito acusações de desleixo com relação à Cidadela Antártica em inúmeros programas nossos. Parabéns, doutor Roberto, duplamente. Primeiro, por termos mais um desembargador de Joinville no nosso Tribunal de Justiça. E segundo, pela justiça que está fazendo em relação ao patrimônio cultural de Joinville, que é a nossa Cidadela Antártica. Viu, Ariel? Ele determinou prazos, determinou as ações que devem ser feitas, e isso está no site da Justiça. Quem quiser procurar pode achar. Coisa boa para Joinville. Uma outra coisa boa é que, finalmente, o nosso Maneta foi colocado em seu devido lugar, não é? Após ser restaurado. Como é o nome do restaurador? Edson Lima. Edson Lima. E finalmente voltou ao lugar, o Arno. E 6 anos. segundo você estava falando aí nos bastidores, daqui a pouco nós vamos mudar a abertura do programa conforme a gente prometeu. Nós não somos de fazer promessa e não cumprir. Falta alguma coisa ainda. Falta plantar as palmeiras carecas, não é? E retirar o pedaço de muro que está dentro do Cachoeira. Restaurar o bulevar, que eles chamam aquilo de bulevar. Sim. O que está lá não tem nada a ver, né? Quanto à dengue, não sei o que aconteceu. A mosquitada se revoltou e desapareceu de Joinville. Isso segundo estatísticas da Secretaria da Saúde de Joinville. Em uma semana sumiu tudo. Sumiu tudo. Depois que fizeram uma embaralhada no relatório, dando a estatística da dengue, eles sumiram. Acho que ficaram revoltados mesmo. Vamos à nossa paródia de hoje, então? Vamos sim, porque hoje falta um pouquinho mais de 30 dias para o dia de finados e o programa Passando a Limpo, obviamente, foi dar uma conferida como é que estão os nossos cemitérios, e a paródia do Silvio Peck, o Piá Vividência, trata um pouquinho disso. Confira aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o estado lastimável que está alguns dos nossos cemitérios. Manutenção nem pensar, limpeza nem pensar. Mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro Bensoli que tá ali. Gaiteiro, puxa essa sanfona.
foi conhecer a marginal do cemitério, 300 metros de avenida duplicada, uma incrível obra da engenharia, que hoje em dia não vai resolver em nada. Passei em frente ao portão do cemitério e falo sério, fiquei muito entristecido pelo estado precário do ambiente. É evidente que está tudo esquecido e o mês de novembro está chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados. Além da falta de cuidado e limpeza, outra tristeza é o claro vandalismo. Destroem túmulos pra roubar os metais, deixam pra trás um cenário destruído. Não tem limpeza e nem monitoramento, abandonado quase o tempo inteiro, sem segurança, acessível e vulnerável. E o responsável manda menos que o coveiro, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados. Estive olhando os cemitérios do imigrante, de Joinville e o de Pirabeiraba. Um é cuidado pela própria prefeitura, o outro pela iniciativa privada, enquanto um é sempre limpo e conservado. É visitado como se fosse uma praça, o outro sobra sujeira e abandono, e o poder público deixou largadas as taças. E o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados, e o mês de novembro tá chegando aí, e o cemitério todo sujo e bagunçado. Fico pensando se vai estar do mesmo jeito quando chegar o novembro com o dia de finados. Tá aí o Silvio Peck, o piá vividense. Pois é, ele fez uma referência ao cemitério do imigrante, professor Osnipiski. Nós fomos lá no cemitério do imigrante, no centro, é a rua 15 de novembro, né? Rua 15 de novembro. E o local realmente está muito bonito, muito bem cuidado. As pessoas que vão lá terão uma experiência muito legal de reconhecer a história de Joinville, né? Através desses túmulos de pessoas importantes que contribuíram de maneira muito fundamental, eu diria, para a criação e desenvolvimento da cidade de Joinville. Tudo gramadinho, cortadinho, bem arborizado, um lugar agradável para se visitar, de fato, e com um detalhe, né? Aquele museu, aquela casa anexo ali, você vai ter... Casa da Memória. Casa da Memória. Você tem muitas informações, inclusive o pessoal pode orientar para você achar os túmulos das figuras importantes de Joinville que foram sepultadas ali. Então é muito legal. E nós conversamos com o Carlos Adalto Vieira, e ele fez um breve histórico do cemitério do imigrante, e também ele falou conosco sobre como é que funciona a administração daquele espaço. O cemitério do imigrante em Joinville foi inaugurado em dezembro de 1851. E durante toda a sua história, o cemitério funcionou até 1913, quando então ele foi fechado. A partir então de 1913, as famílias já não podiam mais ser sepultadas aqui, a não ser as que tinham jazigos perpétuos, que puderam então ainda utilizar o cemitério até 1961.
Em 1962, o cemitério foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, se tornando então parte do patrimônio público do Brasil, brasileiro. E essa é a importância do cemitério do imigrante. Por quê? Ele é o maior, o mais importante monumento à imigração da cidade de Joinville e de todas as cidades onde ele pertence. Por isso a importância da comunidade em preservá-lo. Este cemitério está hoje assim preservado graças a um esforço conjunto do município de Joinville, a Prefeitura Municipal de Joinville, à época com o prefeito Luiz Henrique da Silveira e da Sociedade Cultural Alemã de Joinville. Nós, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, nós iniciamos um processo de restauração dos túmulos, de recuperação do cemitério, e a Casa da Memória, que era a antiga Casa do Coveiro, aqui no cemitério, ela passou a ser a sede da Sociedade Cultural Alemã de Joinville. Com a Sociedade Cultural Alemã aqui e vigilante no cemitério, nós conseguimos transformar esse monumento belíssimo, esse parque belíssimo que Joinville tem no centro da cidade, num palco de eventos culturais. Pois aí o Carlos Adalto falou também, ele citou algumas pessoas e famílias, né? Integrantes de famílias que foram sepultados ali no cemitério do imigrante. É o mais importante patrimônio histórico da cidade, porque aqui repousam os que construíram a cidade. Aqui repousa Ottokar Derfel, aqui repousa Brustlein, que administrou a colônia Dona Francisca, aqui repousa a família Wetzel, que fundou a primeira empresa de Joinville, a família Deller, a família Trinks, que realizou a primeira ópera na cidade. Enfim, todos os grandes nomes das pessoas que construíram Joinville e a tornaram a grande Manchester catarinense repousam aqui nesse cemitério. Aí, professor Osnipiski. Olha, eu acho que é um grande exemplo de que dá para fazer as coisas, é só ter vontade. Serve de exemplo ao município de Joinville, a administração municipal, né, que desprezou em vários mandatos a Cidadela Antártica, que está destruída, que desprezou o nosso Maneta, graças a Deus, um monumento igual ao monumento em homenagem aos nossos imigrantes, né, aos primeiros colonizadores de Joinville. Mas nós temos outro exemplo aí, exatamente o contrário, outro cemitério dos imigrantes em Piraberaba. Em Piraberaba. É verdade, nós já mostramos na semana passada e fomos lá novamente. O cemitério do imigrante de Piraberaba não tem o mesmo zelo por parte do poder público. O local está necessitando com urgência, né, de um carinho por parte da administração pública, porque visitar ali já é um ato de heroísmo, porque devido ao mato que tem ali, o risco de você encontrar uma cobra ou outro animal peçonhento ali não é difícil não. E além disso, o lugar ali ele é tão histórico como o cemitério aqui do centro, viu? Tem figuras ilustres ali sepultadas naquele cemitério que fica bem no centrinho de Piraberaba, né? Então é um local de fácil acesso, deveria ser de fácil acesso, né? Mas nem tanto. Bem localizado, mas de difícil acesso. Exatamente. Você que é especialista, parece que teve capina química aí, né? Sim, tem cara que capina. Então, se você não entrar com medo dos bichos, não vai entrar com receio de ser contaminado pela capina química. Mas tem o Hospital Bethesda do lado, né? Não, tá certo. Eu esqueci desse detalhe. Tá aí, como do lado também do Imigrantes, aqui no centro fica a Cidadela, né? Do outro lado da rua, praticamente. Né? 2 pesos e 2 medidas, né? 2 pesos e 2 medidas. Né? A Porque importância histórica e cultural é o mesmo, né? Para a cidade, e nós temos um abandonado e o outro, graças a iniciativa privada, né? O do centro. Né? Tá bem cuidado. Mas eu quero elogiar novamente a decisão do juiz Roberto Leprat, agora desembargador, sobre a ação. Eu acho que essa cobrança, essas judicializações, parece que estão virando prática já, hein? Porque o abandono da cidade é evidente. Temos o transporte público judicializado, temos Cidadela, o que mais tem judicializado? Até uma rotatória está judicializada. A gente vai falar disso. Aliás, desculpa, né? Chamar aquilo de rotatória. Mini rotatória. Aquilo é um ovo estrelado. Gambiarra. Aquilo redonda. não é nada, né? Aquilo é muito perigoso. Eu gostaria que as pessoas da prefeitura acompanhassem o que acontece ali naquela, até
quando ocorrer um acidente grave. E quem está sendo beneficiado com essa rotatória? Olha, eu não sei. Você sabe, sim. Não, eu não sei. Coincidentemente, a primeira que nós criticamos foi exatamente esta. O Que é caso- alvo que é a que fica localizada na O entrada caso da é João simples. Pessoa. A Marquês de Olinda é uma via estrutural. Sim. A via lateral não é. Então, a preferência é sobre a principal. Então, essa hierarquia viária não pode ser desrespeitada. Mas o leigo que passa na Marquês com a João Pessoa, ele não sabe qual é a principal, qual é a secundária. Do jeito que ficou? Do jeito que ficou. Daqui a pouco a gente vai tratar Daqui a pouco nós vamos falar A gente sobre vai isso. tratar desse assunto, até porque tem outras questões relacionadas a a gemada ali, né? O ovo frito, tem uma série de apelidos que deram ali para aquele local. Pois é, mas a gente estava falando do cemitério, a gente falou dos cemitérios históricos, mas tem os cemitérios que a gente está utilizando para sepultar as pessoas em Joinville. A gente começa pelo cemitério Dona Francisca. A gente foi em 4 deles: Dona Francisca, São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, o cemitério municipal. O que há em comum entre eles? Olha, muita bagunça, muitos problemas. Em comum, não Olha, comum. O que há não é incomum, né? O que há em comum entre eles É a destruição. é tudo isso que você falou e mais um pouquinho. As E imagens- todos estão no limite. Não existe mais vida útil nesses cemitérios. Todos, ao ponto de no municipal não estar sendo enterrado pessoas nas áreas de circulação. Vamos mostrar isso aí. Ó, esse aí é o cemitério Dona Francisca. Agora nós vamos até o cemitério São Sebastião, que também é gigante. E o acesso é livre em qualquer horário, o pessoal consegue entrar lá, os vândalos, o pessoal usa droga. Essa que é a realidade. Uma coisa que a gente tem que lembrar dos cemitérios, que muitas vezes a gente não dá essa importância, e é importante que o programa reforce isso, que os cemitérios são pontos de alto risco de contaminação. Sim, lógico. É uma questão ambiental. É ambiental. Não é só Lógico. estamos falando de se está limpo, não está limpo, se está roçado, não está Não, roçado. perfeito. Na realidade, a contaminação O das churume. águas subterrâneas pelo Sim. churume é um ponto importantíssimo e o poder público, que é responsável pelos cemitérios, historicamente tem se omitido e continua se omitindo. Eu concordo Faz com o Ariel, além do que nós já falamos aqui, além do que você está falando da contaminação, isso aí é uma vergonha. É um descaso. É um descaso total, Ariel. É verdade. É uma coisa que não se admite. Olhem, as imagens falam mais alto. Eu Né? só Isso é em todos os cemitérios de Joinville. E nós estamos alertando agora, quando faltam 30 dias, para Pra ver dar se tempo alguém pra queria, prefeitura que se mexe. para ver se alguém cria vergonha na cara, certo? E começa a fazer alguma coisa. Tem 30 dias ainda. Existia nas leis de ordenamento anteriores uma marcação em cima dos cemitérios como setores especiais. Sim. Setor especial porque tem essa questão ambiental também. Sumiram todos esses setores especiais nas novas leis de ordenamento que estão por aí. Então, não há mais A responsabilidade. gente ficou devendo o cemitério municipal, onde é o campeão de problemas, né? O cemitério municipal. É o maior. Que é o maior, né? Fica ali no Atiradores, e onde há também sepultadas figuras emblemáticas de Joinville. Sim. 2 governadores, né? Ex-governadores, Dois ex-governadores, ex-prefeitos. ex-prefeitos. Em qualquer lugar, esse tipo de túmulo seria visitado pelas pessoas, né? Eu quero conhecer o túmulo do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o ex-governador Pedro Ivo Campos e tantas outras figuras, né? Agora, ouviu, Jorge, Ariel e Arno e Enio? O Piá Vividense foi muito sábio na letra da paródia ao dizer que o coveiro manda muito mais que o administrador do cemitério e do secretário que cuida do cemitério. Mas não Que tenha o secretário, que manda mais que o secretário, isso é evidente. Mas não tenha dúvida. Ô Zé, 3 tiros no pé do secretário, acho que é Sama, né, que cuida do Sama. cemitério. É, Sama. 3 tiros. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, em seguida a gente volta com mais Passando a Limpo aqui na TV da cidade, também na TVBE, é rapidinho.
Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, na TVBE. Obrigado você que acompanha o programa também na internet. Saiba que todas as edições do programa Passando a Limpo ficam disponíveis no YouTube. Então você procura lá o nosso endereço, só procurar Passando a Limpo na TV. Esse aqui que você está vendo, Passando a Limpo na TV. Você vai encontrar no YouTube todas as edições do programa. Combinado, gente? Professor Osnipiski. Olha, eu queria fazer uma pergunta para os três que não são de Joinville, que chegaram aqui. Para o Enio Alexandre, o Arno é joinvilense, como eu, o Ariel e o Jorge. Você foi algum dia lanchar no X Defunto? Fui. Eu acho que todos fomos. Não. Eu fui, até porque fora dessa. embora não tenha nascido, eu estou há 40 lembro do anos, há mais de X-Defunto. 40 anos em Vocês Joinville. saíam da casa e iam direto para lá? Lógico, e olha, o lanche era muito bom. Michelac. O lanche era muito bom. Com vista para o cemitério. inclusive. É lógico. Hoje o cemitério vertical está construindo lá. Avançou o muro Sim. e está lá o cemitério vertical. Né? E tem um estabelecimento comercial lá que continua vendendo. Aliás, sanduíches, de né? muito mau gosto, né? Projeto péssimo. É, horrível. Mas quando a prefeitura deixa correr solto, dá nisso. Gente, vamos para o quadro Olho Aberto agora no Passando a Limpo. O pessoal foi lá gravar o cemitério e olha o que a gente encontrou em frente ao cemitério. Qual é o cemitério? No cemitério municipal. Olha só, gente, como é que está lá. Cheio de lixo, moradores de rua, o pessoal vai lá, se estabelece e fica. Esses não são moradores de rua, isso são ali moradores de praça. Isso ali é do lado da entrada do supermercado ali, né? Bem na frente do cemitério. Ali, o Exatamente. supermercado tá ali, ó. É onde deveria área- estar essa onde devia estar a duplicação do autocarro. Exatamente. Né? Não tem duplicação, mas tem lugar. Mas sabe por que uso. não está saindo a duplicação? Opa, por que Que seria? ainda não indenizaram Ah, o pessoal o que pessoal mora que ali. está morando lá. Usa precisa- o capião urbano. Precisa retirar os moradores, né? Vocês lembram que algumas semanas, eu até não sei se meses, minha memória não é tão privilegiada assim, ali no Rio Morro Alto, que é aquele ali que passa entre os do entreventos. lado sim. do lado Caiu do o muro. Sans. Sim. Então a gente Caiu. foi lá checar para ver como é que está Caiu o muro de andamento. contenção. Exato, a gente foi dar uma olhada como é que está a situação Igual. e tudo continua igual. Né? Nada mudou. Que surpresa. verdade. Pois é. Nada mudou. Realmente. Estão esperando as águas de verão. Águas de março já passaram, só ano que Agora, vem. então, água de Vai verão, esperar, vai trovoadas. Vai esperar bastante. O que seria o tempo hábil para executar uma obra dessas, hein, Imediato. engenheiro Ariel? Isso é imediato. Imediato, né? Não 30 existe dias, tempo pronto. hábil. Tem que Existe entender, uma tem que reação, entender aí. é necessário uma reação imediata. Aquilo ali coloca em risco muitas pessoas pelo fato de que numa nova enxurrada, como diz o Arno, nas águas de março, você pode aumentar esse evento. A erosão já está aumentando. Não, vai aumentar, isto vai virar um dique, uma represa e essa água vai respingar em algum lugar. Pô. Tem que entender o que é urgente e o que é imediato. Tá? Nós falamos outro dia aqui da ponte Pencil, que demorou muito para um conserto Que era fácil. Essa é a mesma urgente, coisa. era imediato. Que proibiu o acesso de motos e as motos continuam circulando Mas não normalmente. tem, pode ir lá que eles estão circulando. Mas claro, no dia que foi inaugurada, a gente flagrou o pessoal andando de moto na ponte. Não tem nenhum bloqueio lá. Eles só pediram, pessoal, não ande de moto. Não, eles disseram que era proibido, esqueceram de criar elementos para Coibir. proibir Um realmente. obstáculo físico, de repente. Claro, né? não tem outro. Não Ou seria- põe um guarda, como diz o Pisca, e põe um guarda pretoriano lá 24 horas Um por em dia. cada lado, né? Ou mata-burro. É um elemento físico, pronto. Exatamente. É um elemento físico. Vamos agora sim, a gente antecipou um pouquinho esse tema, mas a gente foi lá na rotatória da Marquês de Olinda com a João Pessoa, que tem aquela rotatória engraçada ali. Não, isso não é rotatória, gente, Aquilo por ali favor. é uma gemada, né? Uma gema de ovo, na verdade. Por favor. E o que está acontecendo, na verdade? Primeiro que aquela tinta que não tem uma qualidade muito boa, ela já está Tem a desaparecendo. qualidade de sempre. É o habitual, né? Exatamente. E agora o pessoal, na verdade, ali a gente não conseguiu flagrar, mas no horário tipo 18 horas, meio-dia, o pessoal passa por cima, ignora aquilo Mas ali. lógico que passa. O Ariel, Arno e Jorge, vocês que já foi secretário, presidente do IPUJ, você também, Instituto de Planejamento, falecido IPUJ, que hoje não existe Infelizmente. mais, infelizmente. O Jorge já foi da CUNURB.
esse pessoal, até hoje não sei se é da guarda pretoriana, ou se é da Secretaria da CEPUR. CEPUD. Não, CEPUR. Sepur agora. Sepur. Mudou de novo, é CEPUR, não é mais CEPUD, é Por que CEPUR. o R no final? Secretaria de Planejamento Urbano. Urban. Urban. Sepur. Certo. Urbano. Agora estão numa sinuca de bico, viu? Certamente vão ser reprovados, porque o Ministério Público acionou e pediu os estudos técnicos da municipalidade que originaram essa maravilhosa obra. Você que é um estudioso, né? Eu te pergunto, precisava chegar ao ponto do Ministério Público ter que dizer, gente, o que é isso que vocês estão fazendo? Não precisava. Eu acho que precisava mesmo. Porque isso é tão absurdo e que a teimosia do poder público insista. Eu vou lembrar que quando foi feito isso, como tantas outras coisas, como temos outra lá na Estrada da Ilha... nós temos a Jacóis em Ruth com a Fernando Noronha. Então eles fazem para ver como vai ficar, como aconteceu na Marajó com o Marquês. Então, como na medida que o poder público impõe esses absurdos, tem que ter alguém que chame a atenção e diga, escuta, isso é um absurdo, tu não entendeu ainda? Então, já que não vai por bem, vai por mal. Não tem outro jeito. É lamentável que não exista um respeito ao que eu continuo falando. Existe uma legislação que prevê a questão da hierarquia viária. Tem vias mais importantes que a outra. Qual a mais importante ali? Qual é? Marquês de Olinda, João. Então, lógico. esse tráfego tem que ser o que deve priorizado. Claro. A João Pessoa ficou tão importante assim, então o correto ali seria um semáforo. Mas, Não, o Arno, você ainda não respondeu a minha pergunta. Eu vou perguntar de novo no último bloco. Isto está beneficiando a quem? Alguma causa tem que ter. Alguém pediu isso aí. O povo é que não foi. Da mesma forma, A população que é foi que o não caso foi. da Eusébio de Queiroz, esses dias, 2 semanas atrás, que era para... ou é Quintino Bocaiúva? Não sei. Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva. Por que Mudaram de ideia. Mudaram de ideia. Ou seja, era para atender quem, e aí nunca aparece que... Onde é que estão os estudos que justificam aquilo? Arno, mas só para esclarecer, então, você falou em via prioritária, tá? Em alguns casos se orienta, se determina a inclusão de um semáforo. Em que situações se põe semáforo, em que situações uma rotatória? Não aquela rotatória, uma rotatória. Pera. Primeiro... Tu está misturando vários... essa feijoada vai ficar complicada. Vai. Vamos lá. Vai dar dor de barriga essa feijoada. Vai. Eu tenho via local. Numa via local, onde tem mais casas, residências, a velocidade é menor. Isso você controla até com a dimensão da pista. Ou com algumas barreiras. Existem N exemplos para serem pesquisados. Dos próprios tachões. Até pode ser usado tachões. Ou você pode fazer a pista sinuosa, incorporar vegetação, árvores que não cabem na calçada, na própria pista. Isso é uma via local. Depois tem uma via coletora. Então você vai aumentando até chegar nas vias mais importantes, que é o caso. A própria... Marquês de Olinda, Benjamin Constante, a João Colim, Blumenau, Getúlio Vargas, a Beira Rio. Veja o que acontece na Beira Rio. Albano Schmidt, Helmut Falgater, Iriu, Tuiuti, Santos Dumont e outros. Quando ainda era aluno da Universidade Federal, assistia um secretário de Serviços Públicos defendendo o aluno guia. E assistia algumas palestras desse secretário, defendendo o aluno guia, e ele também falava sobre a quantidade de luz na via. Ou seja, nas vias mais importantes havia uma quantidade de luz maior. Uma iluminação diferenciada. Isso. A pessoa... por quê? Para dizer que naquela pista existe mais movimento, mais velocidade. Facilitaria a localização noturna. Segurança. Isso, Há maior risco, tem que ter mais segurança. Claro. Isso. E Sabe não só isso, viu, Arno? Esse senhor está aqui presente. Sim. Chamamos Os de Lipiski. E mais isso, eu vi isso na Suíça e em várias cidades,
cruzamentos mais perigosos, existia uma iluminação diferenciada, Isso. De cor diferenciada. de cores diferentes Diferenciada. nas esquinas. Sim. Em temperatura. Mas não era cor alaranjada, era Era outra cor. se chama não era temperatura de cor isso. Sim. É a temperatura da cor. Em resumo, gemada ali Vamos não lá. cabe. Então, não cabe gemada. Ou seja, e vou além disso. Foram feitas algumas interferências ou algumas obras para facilitar na rua Beira Rio, na Avenida Beira Rio. Acontece que em determinado momento, aquelas interferências acabaram prejudicando a circulação. É o caso ali da Paz Antônio Vieira e assim. Por quê? Houve um estreitamento da pista, houve uma diminuição e muita gente entrando. Então, Muito bem. Tá aí, portanto, um caso para análise. Teve que entrar até... eu quero ver se esses estudos dessa gemada existem. Não, quem chamou isso aí de gemado foi o próprio secretário, hoje. Tá bom. Então tá certo. Gente, a abertura do programa apresenta sempre ali o Maneta, que não pode mais ser chamado assim, né, professor? Agora ele está com o bracinho recuperado. Finalmente, né? Então vamos ver o retorno daquela estrutura do Monumento ao Imigrante. escultura. A escultura, perdão, à Praça da Bandeira. Uma das estátuas do Monumento ao Imigrante do artista Fritz Alt foi recolocada na Praça da Bandeira nesta terça-feira após passar por um processo de restauração. A peça de bronze, com cerca de 200 quilos, foi retirada do Museu Casa Fritz Alt, onde ocorreram os trabalhos de melhoria, içada por um caminhão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Agora, a peça vai passar por um processo para igualar as cores, concluindo o restauro. Foi uma operação delicada para manter a peça intacta, que foi transportada em pé e embalada. Na praça, o caminhão recolocou a estátua no seu local original. Depois, foi a hora de retirar o plástico da embalagem e a estátua do imigrante, ao lado de outra peça, também representando a imigração, voltou à concepção original do artista. Precisamos ainda fazer igualar os tons das peças, né, fazer uma limpeza nos outros elementos, mas a peça foi recuperada, foi restabelecida a parte do braço, a espingarda que estava faltando e a peça volta para a praça com segurança, né? Aí, professor. Olha, eu acho que eu considero isso aí uma vitória do programa. Não sei se os senhores têm o mesmo pensamento. Com certeza. Que nós colocamos isso há 6 anos atrás na abertura do nosso programa. E finalmente foi resolvido o assunto. Parabéns ao escultor ali, que fez Artista. O restauro. fez a reforma. Restauro. Quem? Restauro. Não, restauro. Edson exatamente. Lima. Reforma, restauro, tudo a mesma coisa. Tá lá. E que foi rápido até, né, a execução, né? Isso prova o quê? Que quando se contratam pessoas especializadas, pessoas com conhecimento de causa, a coisa flui rapidamente. Com dispensa de licitação por capacidade técnica. Bom lembrar. Não, Aliás, aí fizeram uma licitação para isso. Sim, que não deu nada. Mas é enrolada. Só espero que agora a empresa que tenha adotado a praça volte a fazer Não, isso é uma outra novela, calma. Uma coisa de cada vez. Um capítulo de cada vez. Não pode- eu acho que o programa, complementando o que o professor Pisque falou, o programa é vitorioso. Porque, olha, na linha de que nós já falamos muitas vezes, nós estamos há 6 anos. Falando A abertura do programa falava isso, nós estamos há 6 anos, porque é simbólico isso na abertura do programa, significa a importância da cultura para a cidade. E nós estamos há 6 anos falando, por programa assim, Pisque, é uma vitória. É uma Mas é vitória, que eu nós sou nos sentimos- ansioso. Eu quero mais. Eu Não, gostaria mas que- todos querem, Arno. Todos Mas querem. eu sou Mas na ansioso. velocidade que as coisas andam aqui, a vamos Praia matar do um leão Alcaide? todo dia. Daqui a pouco a gente vai tratar da Praia do Alcaide também, que continua lá. Mas já que você falou que você está ansioso, você está ansioso? Eu sim. A gente foi lá ver como é que está a Rua das Palmeiras, a questão das palmeiras que foram removidas, cortadas, lembra? Cortada. E, afinal de contas, também é a abertura do programa. Mas lá, pelo menos, continuou tudo igual, viu, Jorge? Não teve nenhuma novidade. Bom, O que grama- aconteceu, a Prefeitura anunciou hoje, através da Secretaria de Comunicação, que será, a partir de segunda-feira, vai ser fechada ali a Rua das Palmeiras, uma nova iluminação será instalada no local e que no período em que o pessoal estiver trabalhando nesse processo de modificar a iluminação, essas palmeiras serão plantadas.
Isso é o que é Nova iluminação, né? É uma nova iluminação. Não Está só ali. pensando na decoração de Natal? ou Não, é uma- iluminação habitual, né? Na Praça Tiradentes, no Floresta também, e na rodoviária de Joinville. Tem alguma informação sobre o projeto? Não, foi bem assim superficial, mas enfim, ao que tudo indica, entre 20 dias talvez, elas sejam plantadas. Só para lembrar que aqueles 6 meses que o prefeito tinha anunciado aqui no prefeito, no programa, passaram longe. Faz tempo. Então, por isso, 6 anos do Maneta, tá bom, tá dentro do prazo. Tá bom, vamos lá. Conceito de prazo aqui é amplo, elástico. E continuando com as árvores, na semana passada foi o dia da árvore. Qual que foi o dia da árvore? Início da primavera. 21. Dia 21. 21. E nós flagramos aquele ato da prefeitura de plantar algumas árvores ali na rua Timbó. Aí está. Essas árvores aí lhe chamaram a atenção de alguma forma, Jorge? Sim, chamaram a atenção. Inclusive, nós recebemos aqui o pessoal da Rua Timbó está muito feliz com o plantio das árvores. A prefeitura plantou aqui árvores de canela. Então, agora, daqui para frente, os moradores... A canela é uma árvore do Sri Lanka, não é uma árvore brasileira. A prefeitura que tanto defende o plantio de árvores nativas, que tanta bronca tem do plantio das figueiras da beira-rio, agora está plantando árvores do Sri Lanka aqui. Então, agora, todos os moradores da Rua Timbó precisam de canela para preparar um quentão, uma sobremesa, podem ir buscar canela aqui na Rua Timbó. Agora, Essa é aquela canela mesmo? É a temperinho? canela, é a canela mesmo, a canela da Índia. Tá lá as etiquetinhas lá. Agora a pergunta que não quer calar. Legal, dia 21, início da primavera, a prefeitura faz uma ação, planta, sei lá, 10, 15, 20... 42. 42 Quantas árvores? 42. Tá. Olha. Isto foi um evento, desculpa, no dia 21. E o dia 22, 23, 24 e as outras ruas? Vão ter árvores sendo plantadas? Ariel, e o resto da rua? Não, primeiro, nós vamos falar da Rua Timbó aqui. A Rua Timbó, quando foi aberta na gestão Carlito, foram plantadas quaresmeiras do lado esquerdo, tá? Daquelas quaresmeiras sobraram 7, exatamente, tá? Depois disso, numa ação individual, privada, foram plantados pau-ferro. Agora plantaram canela da Índia. Está uma salada e mais da metade da rua não tem árvores. Eu quero saber quando vão plantar as seguintes. Uma ação medíocre. 42 árvores. Como todas as ações em Joinville, a grande maioria são medíocres. Eu acho que plantar 42 árvores na maior cidade do estado, tinha que ter plantado no mínimo 4.200, no mínimo. 4.200. Não 42. 4.200 para coçar. Tinha mais gente no ato do que árvores plantadas. Não, 42 mil para enganar, né? Porque mas foi feita uma cerimônia? É bem maior. Claro, foi feito um momento junto. Não, foi feito um evento. Teve declaração do secretário Jovita, teve a presença da vice-prefeita, teve o lançamento do plano diretor de arborização. Não entendi bem. Foi feito um evento ou um jumento? Bom, um evento. Muito bem, gente. Estamos aqui com o professor Osni Pischi, Ariel Pisolati, Jorge Castão, meu querido Arno Kumlin. A gente vai dar uma paradinha e voltaremos em seguida com a última parte. A gente quer falar um pouquinho hoje das obras do Rio Matias. Não que tenha algum fato, tem fato novo, né? Não que em obras, né? A gente vai tratar disso já, rapidinho, o intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. E agora é hora do nosso quadro Nosso Cachoeira. Estivemos visitando as estações, aquilo que seriam as obras, né, das estações de tratamento de esgoto. O Vila Nova, para começar. Lá no Vila Nova, a gente até viu há alguns dias o pessoal no lado, nas imediações ali, colocando alguns tubos e tal, mas sem muita novidade. Põe para mim a ETE do Vila Nova aí, por gentileza, Zé. No Vila Nova está tudo essa paz aí que você está vendo, essa tranquilidade total, por isso mesmo que os números vão aumentando aqui. O nosso número aqui está chegando em 366. 366. Estamos um ano efetivamente e passando um ano. Ano bissexto? Está no ano bissexto. O cadeado continua lá firme e forte, a gente espera que alguém tenha
A chave daquele lá? Mas esse não é no Vila Nova, né? Do cadeado. Esse é o outro cadeado. Esse do Vila Nova também tem cadeado, porque também tem. Ali tem uma cerquinha também. Pisca e proteção da área, né, Pisca? E nunca é demais, né? evitar Agora invasão. trocaram o taxão por cadeado agora, não? Tem que trancar lá. Tá. Olha, os taxão pararam um pouquinho, né? Pararam. Pararam de pôr tanto taxão na cidade. E lá no Jardim Paraíso, nós também fomos. Olha aí como é que está os arredores. Agora a gente vai para o Jardim Paraíso. O outdoor continua lá. A gente já elogiou a qualidade do outdoor, que está durando, apesar das intempéries. Lá já tem uma movimentação um pouco maior. Tem lá o pessoal circulando, parece que alguma coisa vai acontecer, professor. A gente levou uma dura, porque a gente estava gravando e fomos informados que não poderíamos gravar. Aí o nosso cinegrafista saiu do interior ali, continuou gravando, levou outra dura. Aí ele explicou para a moça lá, para alguém que... Mas a obra não é pública? É pública. Não, de fora Qual a gente é, gravou. qual é o problema dele? O que querem esconder? Tanto a gente gravou. Tem alguma coisa imagem. tem alguma coisa seria para esconder lá? Eu acho que Tem. tem? Vocês não viram os números, os custos disso aí? Não, isso sim. semana não, passada nós o mostramos. programa apresentou semana passada. Só para complementar, Contextualizar. Eu acho que 114 milhões. De reais. No todo da brincadeira. Com reajuste de contrato. Aliás, Antes de contrato terminar, sendo começar a reajustado obra. antes de iniciar a Com obra. Vila Em Nova. 14,07%. 14,07% segundo o INS. Né? INSS. Mas começou, né? Pelo menos tem uma máquina trabalhando, o pessoal... tá Deve ser serviço de limpeza, deve estar limpando. Já é uma Abrindo- coisa positiva. preparando o canteiro dele. O secretário de comunicação, o senhor Tiago. Thiago Boing. Tiago, nós vamos mudar a placa aí. Mas faz um favor para a gente, manda a turma começar a obra da estação de tratamento do Vila Nova também. Lá está paradão. Lá está parado. E é bom lembrar que não tem nenhum motivo para impedir a filmagem desde a rua. Não, a obra é pública. Tem que Na ser mais rua, transparente. proibindo. Tem que ser mais transparente. Não tem que ter medo da transparência. Inclusive, nós estamos mostrando aí que começou a obra. É um Exatamente. avanço, né? Tem lá uma máquina trabalhando, pessoal. É uma boa notícia. O professor perguntou do buraco do Alcaide ali na Praça da Bandeira. A gente foi lá também. Está tudo mais ou menos igual, viu, professor? Sem novidade. Eu prefiro chamar de Praia do Alcaide. É a Praia do Alcaide, isso. Olha, aquela tela, É Praia do Alcaide. aquela proteção. Continua? uma faixa. Nada, tem cone ali. Eu não me lembro se tinha cone na última vez que nós Agora, fomos lá. vocês perceberam, quem passa por lá, eu passo pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu passo caminhando por aí, a frequência de visitação é algo fantástico. Sim, é um ponto turístico. É um ponto turístico, aquilo vive cheio de gente. Sim, impressionante. Não, esse piscinão que fizeram Não, aí é é- uma coisa. É a qualidade, inusitada. sim, mas é a qualidade da tela, a qualidade da viga, de baldrame, é o padrão. Estamos muito bem. Joinville inovando nos pontos turísticos da cidade. Exatamente. Ô, professor, teve muita polêmica na semana passada, as pessoas assistiram a gente falar do Fubarim para tentar conter a proliferação do ratão da Companhia Águas de Joinville. Então a gente vai mostrar de novo. O pessoal não sabia quem produzia, onde produzia, se parou, se existe. Aí está aí o Fubarim e o ratão. Afinal de contas, esse produto aí, quem é que fazia isso aí, professor? Era o laboratório aqui de Joinville. É um laboratório de Joinville. Medicamentos, né? Ainda Deve existe ser um isso aí? produto de boa qualidade. Isso é Olha, bom, né, para Águas de Joinville, né? Eu, na minha infância, e lá em Pomerode, o pessoal usava esse Fubarim? fubarinha. Estou me lembrando disso agora. E aqui em Joinville, considerando o tamanho da ratazana ali, não é de se descartar. Tem uma embalagem maior. Não deve ter um produto diferenciado. Pessoal, nós separamos aqui algumas imagens daquelas obras que travaram o centro de Joinville. Por quanto tempo? Obras do Rio Matias? Desde 2014. 14, foi uns 4, mais, né? 6 anos. 6 anos. 5, Nós temos 6 algumas imagens aí. 6 não, completou 8. Espera 8 um anos. minuto, Não, estamos ele falou que tiveram 22. travado o centro, Ah, sim. em torno de 4, 6 anos. Olha aí, essas obras aí que parou Joinville. Gravaram 6 anos. Quebrou um monte E de agora negócio. esconderam a sujeira embaixo do tapete. Perfeito. Nós já falamos isso. Uma maquiagem por cima daquilo lá tudo. E aí, professor Osnipiski, essa obra algum dia vai retornar? Eles vão? Essa- O que se vai se fazer em relação a isso?
Esta pergunta é difícil. Olha, a Justiça Federal condenou apenasmente a construtora, em primeira instância agora, a uma multa de 6 milhões e alguma coisa. Então, eu não sei se eles condenaram. Ariel, você que está mais por dentro desse processo, pode dar alguma informação? Até onde eu sei, essa ação é aquela que é movida pelo Ministério Público quando nem na metade da obra, eles propuseram à Prefeitura que encerrasse o contrato e revisse o projeto e refizesse o processo licitatório. E a Prefeitura não quis, porque alegava à época, se eu estiver errado, por favor, me ajudem, alegava à época que teria que devolver o dinheiro, o que vai ter que fazer, porque do jeito que está, não há definição para o que vai acontecer. Essa ação é aquela. Depois dessa tem outras ações. Aquela julgava a obra naquele momento, naquela situação, esta ação. Depois disso, o Ministério Público abriu uma nova ação e tem outras ações que estão em curso. Agora, em relação ainda a essas obras do Rio Matias que pararam e que não resolveram problema nenhum, como a gente já mostrou várias vezes. Como não iam resolver. Inclusive, muita gente acreditava que nem se ela tivesse sido concluída, né, não. resolveria o problema. Né? Olha, só para contar assim, lá em 2013, setembro de 2013, não sei se o engenheiro Ariel esteve presente na mitra diocesana. A primeira audiência pública. Você esteve? Estive como mais um das pessoas que foram assistir à audiência. Quem esteve lá também comigo lá? Foi o falecido Henrique. Ele estava com saudoso você. Henrique Xiste Neto. E lá nós argumentamos que o problema seria as interferências. Foi. Porque não tem as-built de nada, não tem de serviço nem de água, nem de esgotamento sanitário, nem de rede elétrica, fibra nem de ótica, telefonia, nem de fibra ótica, nem de gás, não tem nada. Eu só não sei se tem da época, lá em 1975, quando foi feito o eixo JK, foi feita a primeira rede subterrânea de energia elétrica. Isso há 47 anos atrás. Você pode verificar que não tem posteamento da JK. Só os postes de iluminação pública. Só. Sim, mas a fiação, mas a fiação é subterrânea. A fiação é toda subterrânea. Agora, depois, fizeram um trechinho da Rua do Príncipe ali, fizeram um trechinho da via gastronômica. Isso, da Visconde. E um dos motivos, né, Ariel, para parar a obra do Rio Matias na via gastronômica foi exatamente justamente essa rede subterrânea. E pasme, né? Foram descobrir que a rede era subterrânea quando começou a obra, né? E pasme mais ainda, que os transformadores, só em Joinville da rede subterrânea, estão sob o passeio. Era bom o programa mostrar. No próximo programa nós mostramos, pegamos imagens. Mas tem um motivo para isso, né? Hein? Tem um motivo para isso. Qual é o motivo? O nível do lençol freático. Sim, nível freático. Senão ficaria embaixo d'água. Senão corria o risco dela ser alagada. Então nas cidades à beira do mar também, como no Rio de Janeiro. Mas o investimento para você proteger esses transformadores não. Mas dá para proteger. Dá para proteger. Claro que dá. Não, ninguém disse que não dá. A engenharia está aí para resolver. Claro. Aqui não foi feito por uma questão de custo. Por isso era mais barato botar. Mas aqui em Joinville, Ariel, nada é feito por uma questão de custo. Não, eu sei. Não se desapropria um terreno para duplicar uma via. Não se desapropria um terreno para fazer um viaduto. E tudo é questão de custo. Exato. E por isso que a cidade está como está. Não, eu não estou defendendo, eu estou dizendo o porquê que o transformador está acima do nível da calçada, apenas isso. Justificando por que ele está falando. Mas afinal de contas, essa obra vai ser mais uma das obras que não vão ser concluídas, como a duplicação da Marquesa, a hipotética duplicação da Otto Kaderfel, e fica por isso mesmo? Bom, devolver aquele dinheiro é impossível, né? Não dá para imaginar impossível? que... Como impossível? É possível? Lógico.
O poder Alguém público é responsável. Alguém vai ter que devolver esse dinheiro. Porque tem que lembrar, quando a gente fala deste dinheiro, é do nosso dinheiro aqui. Todos nós aqui. Isso. Não. O que tem que lembrar é que toda essa incompetência das gestões anteriores é paga pelo contribuinte joinvilense. Todo esse dinheiro que vai ter que ser devolvido vai ser pago por cada um de nós. Aquilo que Isso não tem foi que ser investido lembrado. e aquilo que já foi investido. E o argumento do pessoal que diz que aquele projeto não funciona? Como é que se lida com isso? Afinal, que a gente vai concluir um projeto que É difícil eu vou usar um percentual fictício, né? É difícil, depois de 60% da obra implantada, dizer que você está implantando um projeto que não funciona, gente. Nós falamos isso desde o início. Nós já falamos isso muitas vezes. Existe responsável técnico, existe RT, existe profissionais responsáveis por isso, empresas especializadas. É muito complicado você falar isso. A verdade é assim, ó, o projeto ele tem que ser devidamente analisado antes da obra iniciar. Isso. E não durante a execução da obra. Tá? Essa ação do Ministério Público se deve a isso. Porque o Ministério Público, em determinado momento, percebeu que, bom, a coisa não anda, está tudo errado. Então, para. O município escolheu não parar. Agora, daí a terminar, daí a uma definição do que fazer, nós já falamos muitas vezes aqui, eu não sei, não quero profetizar, porque não sou profeta, mas do jeito que a coisa anda, esse mandato vai terminar com a situação do Matias exatamente como está, a não ser que haja uma ação, isso é opinião minha. Tem mais contas a pagar. Inclusive a do buraco. A não ser que haja uma ação do Ministério Público que imponha alguma posição, mas senão vai terminar, vai assim. Essa obra também já foi paralisada, corroborando com o que você está falando, durante a execução para alteração do projeto. Muitas vezes. Alterações do projeto. Uma das grandes alterações muitas vezes foi a própria linha lá do Rio Matias, lá, que era projetado antes para passar pela Rua do Príncipe, pela Engenheiro Niemeyer, e agora alteraram o projeto para passar pela Praça Nenê Ramos. Isso. E boa parte dessas interrupções se dá o que o Henrique e o PIS que cobraram na audiência, que eram as interferências. Sim. Ninguém deu bola para as interferências e o custo disso estamos pagando até hoje. Não, e desapareceu em áudio e vídeo, desapareceu. Era impossível você fazer uma obra num centro. A reunião. Da reunião. Desapareceu. É impossível você plantar uma galeria desse tamanho no centro histórico de uma cidade com mais de 150 anos sem saber o que você vai encontrar na frente. Sem lembrar que essa audiência pública, como tantas outras, acabam virando uma pantomima, essas audiências públicas. Porque, na realidade, tudo que está sendo dito nas audiências públicas, inclusive hoje, é absolutamente ignorado, desconsiderado. A impressão que dá é que a audiência pública é para cumprir... É um teatro. Ato legal. Só. Tem mais uma coisa. Essa semana aí, eu acho que foi uma coisa que também apareceu aqui no programa, que é o Prédio Verde. Ah, é verdade. Prédio Verde. O Prédio Verde, a Prefeitura lançou uma licitação. Para contratar uma empresa para demolir. De quase 800 mil, 700 e poucos mil, apareceram 9 interessados. Zé, mostra a imagem do Prédio Verde para o pessoal se situar em casa aí. Apareceram 9 empresas para fazer o trabalho. A demolição, né? Agora a grande pergunta, Ariel, e você, talvez, e o Arno possam responder aí, o Jorge, e depois da derrubada, o que vai ser feito? Ainda não O que precisa ser feito? Eu desconheço. Aliás, nós temos, né, a Jorge... Resolver a retenção hidráulica. A gente vem conversando isso há muito tempo, que é exatamente resolver a retenção da água, é corrigir o leito do Cachoeira, né? Agora, eu desconheço por parte do governo algum projeto já definido, alguma... O governo em nenhum momento se posicionou, inclusive... Precisa uma nova ponte lá. Não, isso independentemente disso. O governo... Precisa retificar o leito do... Em nenhum aumentar momento, o vão. Claro. O governo municipal em nenhum momento informou do que vai acontecer. Quando informou da desapropriação do edifício, nós já colocamos esse tema aqui, existem várias possibilidades, nenhuma concreta. E isso me chama a atenção, que se tomem decisões como esta, necessárias,
sem que exista um projeto concreto do que vai ser feito lá. Fora o alargamento da ponte, fora o aumento da calha, fora resolver a retenção hidráulica. O que A vai impressão acontecer lá, não a sei. impressão que dá é que o governo está fazendo as coisas, botando o papel no joelho e fazendo o projeto e tocando, né? Porque não existe um planejamento para isso, né? Muito Papel de rolar pão? É. É isso aí. Boa noite, professor Osni Pisk. Boa noite, Jorge. Boa noite, Arno. Boa noite, Enio. Boa noite, meu amigo Ariel. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos milhares de telespectadores. Que vão Até votar, a próxima que semana. vão votar o domingo. Na próxima você Boa me eleição pra pergunta todos. sobre a Aliás, rua. Vou votar no domingo, mas não pode usar a camisa da seleção brasileira. Cuidado. Tá certo, gente. Só na Copa do Mundo. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais Passando a Limpo aqui na TV da Cidade e também na TVBR. Boa noite.